Vamos fazer a prece inicial para darmos início na reflexão da noite. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, todo misericordioso. Rogamos, Senhor, que a sua luz divina esteja conosco e entre nós, trazendo a paz, a harmonia em nosso ser, para que possamos estar em condições de bem receber as mensagens que o Mestre Jesus nos trouxe, para nos conduzir e nos orientar nesse momento da nossa vida e do nosso destino. Que a sua luz divina esteja aqui nesse ambiente, permitindo a presença dos abnegados trabalhadores da luz, os médicos astrais, as falanges dos simirombas, que possa estar aqui atuando em nosso benefício, conforme a nossa necessidade e merecimento. Que a sua luz divina possa preencher todo o espaço vazio do nosso ser, nos dando a paz, a harmonia, a tranquilidade, para que possamos sentir em paz e sentir a sua presença divina em nós. Graças te damos e que assim seja. Então vamos lá, nós vamos hoje fazer uma breve reflexão de uma passagem do Evangelho em que está lá em São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Uma passagem que Jesus nos traz um grande ensinamento com relação ao poder da fé. E falamos constantemente sobre a fé, que nós temos fé em Deus e tudo, nos orixás, nos guias, mentores e tudo mais. Mas a gente percebe que toda vez que passamos por algum momento de dificuldade na nossa vida, o primeiro a ser abalado em nós, em nossas estruturas, é a fé. Porque assim, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de uma força divina que existe em nós e que nos mantém em conexão com essa força divina que é universal. Então, quando estamos passando por alguma dificuldade, o primeiro a ser testado em nós é a questão da fé. Por quê? Porque ainda guardamos em nós muitos defeitos morais. Um dos maiores é o orgulho e o egoísmo. Por conta do orgulho e do egoísmo, nós não temos a fé necessária para nos sustentar em todos os momentos. Por quê? O que tem a ver orgulho e egoísmo com a fé? Porque, sendo carregado de orgulho e egoísmo, toda vez que somos contrariados nos nossos planos, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, quando as coisas não realizam como nós gostaríamos, como nós planejamos, somos feridos no nosso orgulho. E aí cobramos algo externo. Onde está Deus que não vê? Esqueceu de mim? Por que estou passando por isso? Porque foi contrariado nos seus sonhos, nos seus projetos. E aí começa a questionar. Porque dentro dessa questão egoística, nós achamos que sempre somos merecedores. Sempre fazemos tudo para que as coisas aconteçam como nós queremos. Então, quando não somos correspondidos, a primeira coisa que nos alerta é questionar por quê? Colocando-se em papel de injustiçados, injustiçadas.
colocando culpa em outras pessoas por causa do nosso sofrimento. Então aí está o orgulho, aí está o egoísmo, que acaba abalando a nossa fé. Porque quando nós falamos que nós temos fé, que acreditamos em Deus, que Deus está no comando da nossa vida, falamos de boca cheia quando as coisas estão correndo tudo dentro da normalidade, né? Então, por isso que quando somos contrariados, o primeiro a ser atacado é a nossa fé. Porque achávamos que não deveria estar passando pelo que nós estamos passando. As situações dificultosas não deveriam estar acontecendo, né? Então, por isso que fala que o poder da fé, aquele que mantém a sua fé sustentada numa rocha, pode vir tempestade, pode vir enchente, pode vir doenças que ali mantém firme, confiante, né? Como nós temos as histórias, como a mais famosa, a paciência de Jó, a fé de Jó, né? Que provou a fé do seu Senhor, mesmo sendo colocado no fundo do poço, mas em nenhum momento ele questionou ou deixou se abalar. Coisas que a maioria de nós, no menor desgosto, nós já buscamos culpados, né? Porque não deveríamos ou achamos que não somos merecedores de nenhuma desarmonia em nossas vidas. E nessa passagem do Evangelho tem a passagem da cura do lunático. É muito famosa. Certo dia, após Jesus fazer vários milagres, várias pregações, ele foi procurado por um homem, um pai desesperado. Pediu para Jesus ajuda e suplicou, ajoelhou-se aos pés de Jesus e suplicou, falando: Senhor, tem piedade do meu filho, que é possesso de um espírito e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e ora na água. Então, esse senhor estava pedindo ajuda para o seu filho, que estava passando por um processo de obsessão gravíssima, né? Que é o estado já possessivo. Daí ele ainda fala: apresentei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus pergunta: há quanto tempo que isso acontece? Daí responde: desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão, ajude-nos. Então, nessa súplica, Jesus foi ter com o filho desse senhor, dirigindo-se ao espírito obsessor. Então, a hora que colocou o menino na frente de Jesus, Jesus já percebeu que ele estava passando por uma influenciação espiritual e já conversou diretamente com o espírito obsessor, ordenando que saísse de perto desse menino e que nunca mais dele aproximasse. Imediatamente, com a ordem de Jesus, rompeu-se as ligações fluídicas que prendiam o obsessor ao obsediado, né? Então, por estar há muito tempo nesse processo obsessivo, já tinha criado um tipo de simbiose, essa ligação, essa conexão do espírito obsessor com o menino.
só mesmo com uma ascendência moral muito grande para conseguir fazer o desligamento do vínculo que foi criado entre o obsessor e a criança. Nós sabemos que a maioria das obsessões acontece por causa das afinidades, né? Então esse menino, mesmo sendo criança, é um espírito reencarnado e que já teve várias reencarnações. E em muitas dessas reencarnações criou vínculos com inimigos. E por ele estar reencarnado num corpo físico, encontrou-se limitado. O espírito obsessor aproveitou disso para ligar-se ao menino, mas vendo essa criança como um espírito antigo, que já teve várias vivências, várias experiências negativas inclusive, né? Então Jesus, segurando o menino pelas mãos, ergueu-o totalmente curado. Então, após a ordenação de Jesus, quando deu a determinação para que esse espírito saísse de perto do menino, assim aconteceu imediatamente a cura. Passou os discípulos de Jesus vendo aquilo, ficaram assim em dúvidas, em questionamento próprio de por que já que o Senhor tinha procurado os discípulos e nenhum deles conseguiram tirar esse espírito. E aí, à noite, reunido com Jesus, os discípulos perguntaram: Mestre, por que nós não pudemos curar a criança? Jesus respondeu: por causa da vossa pouca fé. Liga um ar para mim, por favor. Esta casta de espírito só pode sair por meio de jejum e oração. O que Jesus quis dizer aí? Que esse tipo de espírito endurecido, vingativo, não é fácil lidar realmente, porque eles têm um motivo muito grande de estar conectado, e não é qualquer coisa que tira eles dos seus propósitos. Então Jesus fala ali, só sai por meio de jejum e oração. E aí a gente vai entender o que significa isso, jejum e oração. Mas Jesus ainda nos traz a lição sobre a fé, dizendo: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus utilizou dessa parábola, trazendo a simbologia de uma montanha, né? Então, vamos imaginar uma montanha, algo grandiosa, né? Pedras enormes. Como assim eu dar uma ordem para uma montanha sair de um lugar e ir para outro e ela iria? Então, ele usou dessa simbologia, né, que é uma simbologia que procura mostrar o poder da fé, o quanto é poderosa a fé. Aqueles que realmente cultuam e alimentam a fé verdadeiramente. As montanhas que a fé ajuda a remover são, na verdade, as dificuldades que nós enfrentamos o dia a dia, a má vontade que nos impede de fazer algo mais e melhor do que nós já fazemos. Então a fé que vai nos ajudar a tirar as dificuldades que hoje está nos afligindo, a remover preconceitos e fanatismo, e o orgulho e o egoísmo
que são os dois entraves para aqueles que estão num caminho em busca da espiritualidade, em busca de viver a espiritualidade no seu dia a dia, de fazer a sua verdadeira reforma íntima. São esses dois vícios negativos, negatividade que nós temos dentro de nós. E qual que é a oração de Jesus quando falou para os discípulos? Que para afastar esses tipos de espíritos, precisa do jejum e da oração. Quando Jesus fala do jejum, ele não está falando do jejum alimentar. Ele está falando do jejum moral. Porque vamos nos colocar na posição de um espírito obsessor, que a maioria de nós somos ou já fomos um dia. Vir você como um espírito obsessor, sentindo vontade, determinado a fazer justiça com as próprias mãos, porque aquela pessoa realmente te prejudicou, você sabe realmente quem é aquele ser. Daí chegar um pastor, um padre, um espírita, um bandista e começar a conversar com você. Para com isso, irmão. Assim você não vai para o céu. Daí você com ódio, porque você sabe o que você já sofreu, olha para a cara daquela pessoa que está conversando, cheia de mansividade, passividade, e você sabe que é uma pessoa igual a você, cheia de defeitos, ou até pior que você, que momentaneamente está escondido atrás de um posto religioso, mas que você já sabe dos defeitos, os vícios dessa pessoa. Você vai dar moral para ela? Isso se não avançar, esculhambar e pôr para correr também. Então, quando Jesus fala que para esses tipos de espíritos endurecidos, enfurecidos, vingativos, precisa alguém que tenha autoridade moral. E é através da reforma íntima, da mudança interior de cada um, que nessa luta diária de tirar o mal de si mesmo, que vai dar condições de dialogar, de determinar, de ordenar um ser inferior a seguir, a sair fora. Então o espírito obsessor, quando na presença de Jesus, uma autoridade máxima de luz, ao falar, irradiou energia, vibração no seu coração, que era puro. Não é só decorar passagens do Evangelho, da Bíblia, que vai te dar autoridade. O que vai te dar autoridade é o sentimento que vai vibrar no seu coração de compaixão com aquele espírito obsessor que também é um sofredor. Não vai estar emitindo ódio. Saia! Volta para o inferno de onde você veio. Irradiado de ódio, vai estar sintonizando com ele. Então precisamos estar elevados numa outra energia que vai colocar ele no seu devido lugar, sem precisar esbravejar, sem precisar ofender e xingar. Então, precisa do jejum moral, que se dá através da verdadeira reforma íntima, a mudança interior. Mas a verdadeira reforma íntima só acontece quando nós reconhecemos o mal que existe dentro de nós, quando nós identificamos os nossos defeitos que precisam ser trabalhados. Porque não adianta fazermos parte de uma religião, estarmos dentro dela e só por isso já achar que tornou-se bom.
Só por isso já se considerar salvo. Só por isso já se considerar melhor que os outros. Isso vai estar mascarando os desafios que realmente precisam ser enfrentados, que é reconhecer o seu próprio defeito e ir em cima dele, do seu defeito, a cada dia, para hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, e assim vai, se policiando, se vigiando o tempo todo, né? Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Não é vigilância com o outro, mas vigiar a si mesmo. Porque o que nos impede de evoluir é o que está dentro de nós. É o mal que ainda habita em nós. E a oração, que é a ligação mental, sincera e verdadeira com Deus. Então, a oração é um canal de conexão. Porque o momento que nós vamos fazer a oração, aqueles breves segundos, esquecemos de tudo ao nosso redor, buscamos o sagrado. E nesse momento, nós nos alimentamos dele. Então, a oração nos fortalece. É o melhor antídoto para a prevenção e cura da obsessão. Com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então a pessoa precisa realmente acreditar, confiar que tudo que está vivendo é um processo. Estamos num caminho. Ainda não chegou-se a finalização. Estamos a caminho, né? Então, quando se fala que a oração é o melhor antídoto para a prevenção e cura da obsessão, é porque se toda vez que fazemos uma oração, se toda vez que estamos naquele momento de conexão com Deus, estamos com energia mais elevada. E se isso criar-se um hábito em nossas vidas, dificilmente nós vamos conectar com a energia do embaixo, negativa. Então, quer dizer, já não vamos nos identificar, porque vamos estar um grau de elevação, enquanto o outro está abaixo, né? O obsessor está vibrando negativamente, ele está com ódio, ele está querendo vingança por alguma coisa. Mas para ele nos alcançar, eles têm que entrar no nível em que nós nos encontramos, né? E a oração nos ajuda a manter esse equilíbrio. Se é um propósito de manter uma harmonia, uma sabedoria, uma paz interior, precisamos estar estar em vigilância o tempo todo para não baixar a vibração. Porque a partir do momento que baixa a vibração, conectamos novamente com o negativo que estamos vibrando. E assim conseguimos vencer os nossos maus pendores, né? Porque é uma luta diária. E a fé nada mais é do que a confiança, é acreditar em alguma coisa, é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Então quer dizer, a fé é um sentimento inato a nós. Acabamos de nascer, instintivamente já temos fé em algo para sobreviver. Uma vez eu li uma pesquisa científica com relação a essa questão de fé.
Mas foi uma análise, assim, de um lado espiritualista sobre essa pesquisa. Os cientistas, eles estavam testando com os ratos. Fizeram uma piscina com água e jogaram os ratos, alguns ratos ali. E ficaram cronometrando o quanto que ele estava tentando sobreviver para não morrer afogado. Na hora que viu que eles já iam morrer, eles foram e retiraram os ratos. Os ratos não morreram. Daí passou os dias, fizeram novamente os testes com os mesmos ratos. Colocaram. E os ratos ficaram lá. E aí perceberam que eles ficaram mais tempo do que antes. E daí eles tiraram os ratos. Daí passou uns dias, repetiu o teste. Que na terceira eles ficaram o dobro do tempo. Daí eles perceberam que instintivamente estavam na esperança de que o socorro ia chegar. Então, instintivamente, que é um animal irracional, porque na hora que eles primeira vez percebeu que ia morrer e foi salvo, então na segunda eles ficaram mais tempo porque eles acharam que uma hora iriam ser resgatados. Na terceira vez ficaram o dobro do tempo porque eles ainda... E isso a gente vê assim em animais, né? Que não são racionais. Então nós temos esse instinto também. Você vê que quantos desastres, pessoas que são sobrecarregadas, que tem demolição, terremoto, e ficam, e depois não sei quantos dias são resgatados por vida. Nossa, como que sobreviveu tanto tempo, né? Então, assim, nós temos isso naturalmente em nós, o instinto da crença, da confiança, de acreditar. E a fé encontra-se inicialmente em germe em nosso íntimo. Por isso que precisa ser alimentado a cada dia. Nas pequenas coisas. E acreditando que vai mudar a situação, que vai melhorar, que vai se resolver. Agora precisa a contrapartida de cada um de nós. Acreditar e fazer a nossa parte. Dar recursos, condições para que Deus possa agir em nosso favor, em nosso benefício. Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos dar abertura e alimentar sentimentos positivos para elevar a nossa vibração e assim sintonizar com seus mensageiros, com o nosso anjo da guarda, com a energia do bem do universo que se move ao nosso favor, quando assim nós entramos nessa onda vibratória, porque somos cercados por uma tela dimensional que nada fica perdido. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós emitimos, jogamos no universo, vai ter resposta. Por isso que temos que tomar cuidado do que estamos falando, do que estamos pensando, do que estamos desejando. Porque é da lei, ação e reação. Se estamos jogando o bem, a tendência é colher o bem. Se estamos jogando o negativo, o mal, o ruim, em algum momento vai retornar à origem de que foi gerado, né? Então precisamos ter esse discernimento para termos um pouco de sabedoria, para nós mesmos não fazer um
espinhoso na nossa caminhada. Então a fé vai se desenvolvendo entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Daí a gente entra nessa questão da fé raciocinada, né? Porque nós precisamos, como seres racionais, nós precisamos ter esse retorno racional para ter uma fé fortalecida. Porque precisamos ter a percepção do agir de Deus de forma lógica na sua criação. E a partir do momento que nós acreditamos na reencarnação, nós entramos nessa questão da fé raciocinada. Porque se existe reencarnação e que em cada reencarnação nós viemos passar por várias situações que vai nos servir de provas, testes, para nos fortalecer, e que como ainda espíritos endurecidos que somos, seres endividados com a lei divina, de alguma forma, para quitar esses débitos, ainda é necessário utilizar de momentos dolorosos para o nosso aprendizado. E é aí que entra o grande obstáculo da fé, é o orgulho. Porque no momento da dor, do sofrimento, dificilmente nos colocamos como culpados. Mas, como Jesus mesmo já disse, se Deus é justo, misericordioso, as aflições têm as suas razões de ser. Então precisamos ter essa fé, essa crença de que se está sendo colocado no nosso caminho algum momento de conflito, de aflição, e que foi colocado nesse momento, é porque nesse momento nós já temos recursos e condições para superá-las. Não nos deixarmos nos perder pela revolta, pela incredulidade, para perder o fruto do plantio, e que tudo passa. Então, muitas vezes, estamos numa prova de paciência, de tolerância, para que logo se resolva, mas por orgulho ferido, nós não queremos que resolva amanhã, nós queremos que resolva hoje. E que muitas vezes nós atropelamos as coisas, que em vez de solucioná-las, nós complicamos ainda mais. Dificultamos ou retardamos a resolução da problemática. E aí que entra a fé. A fé de estar confiante de que já está fazendo tudo o que podia fazer. Tudo que estava ao alcance está sendo feito. Então, a nossa parte estamos cumprindo. Resta-nos confiar na justiça divina. Resta-nos confiar na misericórdia, no amor de Deus. Que muitas vezes nós recebemos benefícios, bênçãos, que nem não é por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Então que possamos estar buscando que seja na misericórdia, porque assim nós encontraremos essa paz, essa tranquilidade para nos fortalecer a cada dia, né? Então a fé, sob qualquer aspecto, é base para todas as realizações nobres das criaturas. Então o que faz as pessoas fazer o bem? Tomar atitudes nobres, honradas. São aquelas atitudes que a pessoa está fazendo sem merecer, sem
esperar nada em troca. Esse tipo de atitude está alicerçado na fé, porque não está fazendo simplesmente é um parente, é um amigo, é uma pessoa da sua religião. Não, está fazendo porque é o certo a ser feito, porque sabe que Deus age na vida do homem através do homem. Então, a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de Deus, a serviço de Deus, aonde quer que esteja, ali, se for acionado o seu amor, vai estar atuando. Simplesmente porque confia, acredita que Deus está agindo naquele momento através de você, como um instrumento do bem, né? Então, todas as atitudes nobres estão alicerçadas naqueles que têm fé. E como disse Isaías, o grande profeta, quando estava no momento de prova, ele ouve uma voz: não temas, pois eu estou contigo. Não te assuste, pois eu sou teu Deus. Então, naqueles momentos que a pessoa sente mais só, acredita que está abandonado no momento de maior dor na sua vida, porque é o momento da prova daquele espírito, do seu ser, do seu íntimo, é Deus que vai estar conosco, né? Então é assim que muitas vezes podemos estar sentindo nesse momento da vida e querendo buscar no outro, esquecendo que o outro pode também estar na mesma situação que você. Não tem muito a dar, não tem muito a fazer. Então só nos resta confiar em Deus, no Pai, que Ele está sempre conosco e sabe exatamente o que passa em nossos corações, né?